porque uma vez, um dia desses, eu estava vendo uns vídeos e eu encontrei, não sei porquê, eu estava no TikTok e a gente gosta de ver TikTok com a Marina de vez em quando. E estávamos vendo uns TikToks e de repente apareceu uma parte de uma entrevista, né? Que era um pastor que estava falando que ele leu uma passagem e de repente ele falava que fornicar era aceitável. Eu também vi esse vídeo, eu acho. E ele, não só ele, senão que toda a igreja estava fornicando porque a revelação que ele tinha era... Só que quando... E o engraçado é que o repórter, ele tá sentado na frente dele e ele fala, me mostre, por favor, onde fala na Bíblia que você pode fornicar. Então ele pega, né? E ele pega um dos profetas menores, que Deus manda ele casar com uma prostituta, né? Oséias. Aí ele abre uma parte de Oséias que fala... eu não me lembro direito a história, tá? A passagem. Hã? Ah, tá. Aí, obrigado, minha parte de trás aqui, meus cameramen estão ajudando na lembrança da história. Então o cara fala, não, porque aqui nesse versículo fala vai e adultera. Então ele mostra para o repórter e o repórter pega a Bíblia e começa a ler. E o pastor não tinha visto que a palavra adultera tinha um acento. E não era adultera, era adúltera. Então a igreja estava toda fornicando, estava cometendo pecado porque o pastor tinha lido errado, basicamente. Tá? E aí o que me faz questionar é o seguinte, cara... Não tinha nenhuma pessoa na igreja que lê a Bíblia. Porque só tu lê a passagem, mano. Não diz adultera, diz adultera. Y eso es tristemente una realidad muy fuerte que existe hoy en la iglesia, en general. E isso é hoje uma realidade, infelizmente, muito triste que existe na igreja. Porque la gente se guía por lo que el pastor dice y no por lo que la Biblia dice. Porque as pessoas podem terminar se guiando pelo que diz o pastor e não pelo que diz a Bíblia. Y ahí está el problema. E esse é um problema. Porque todos tenemos el derecho, la oportunidad y la libertad de leer la Biblia. Porque todos nós temos o direito e a oportunidade e a liberdade de poder ler a Bíblia. Entonces, el hecho de que tú te acomodes a lo que alguien más dice, o fato de que tu fique cômodo no que outra pessoa diz, ya es un error. Já é um erro. Y lo podemos ver siempre cuando un cristiano es interrogado. E a gente pode ver isso sempre quando um cristão é interrogado, questionado. Claro, no interrogado porque no está peligrando de ir a la cárcel. Não interrogado porque ele não está com perigo de ir para a prisão. Se generan esas conversaciones donde el cristiano queda mal parado, digamos. Mas se geram essas conversas onde o cristão ele fica num mau momento. Selado numa roda de amigos. Claro, y no sabe qué hablar. E ele finalmente ele não sabe o que falar. Y ahí es donde nosotros queremos marcar la diferencia, digamos. E é nesse ponto que a gente quer poder marcar uma diferença. Não tem nem como defender a fé dele, né, claro, cara? Porque não tá entendendo de no entiende nada, ni siquiera lee la Biblia, nada así. Ele não entende nada, ele nem sequer lê a Bíblia. Entonces, a través de este curso creo que se da esta oportunidad, digamos. E eu acredito que através desse curso se dá essa oportunidade. De que tú puedas generar tu propia opinión, que es lo más importante, digamos. De que tu também possa gerar a tua própria opinião, que é algo importante. E é muito louco, né? Porque, tipo assim, o Lutero lutou para que as pessoas lessem a Bíblia. Quando você vai para a reforma luterana, o negócio era que as pessoas estavam... a Bíblia era lida em latim, então ninguém sabia o que estava sendo falado naquele momento, ninguém entendia nada. Então a Igreja Católica ela cobrava esqueci a palavra. Indulgências. As indulgências, obrigado pelos pecados, e as pessoas pagavam porque não entendiam. Não sabiam se isso existia na Bíblia ou não. Eles acreditavam no que estava sendo falado ali pelo padre, ou pelo papa, sei lá, o cara que estivesse lá na frente.
E é isso pelo qual Lutero luta quando começa a ler a Bíblia. Ele tem revelações de que, cara, isso está errado, né? E hoje em dia acontece a mesma coisa, só que o povo tem a possibilidade de ler e não quer ler, né? Claro, esa es la diferencia. Essa é a diferença. Eu também justamente estava pensando nisso, porque não sei o que estaria pensando Lutero hoje se ele visse a realidade bíblica hoje na igreja, porque... Lutero se contorcendo. Né? Eu acho que ele estaria realmente assim. Porque tudo, né, que a gente estuda historicamente que foi feito para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia no seu idioma, que é algo que continua até o dia de hoje, né? É algo que continua sendo desenvolvido para pessoas, principalmente, não aqui talvez a nível americano, né? Talvez algumas tribos indígenas daqui, mas principalmente na parte de Ásia, África, que ainda existem lugares que a Bíblia não está no seu próprio idioma, que são tribos, que são povos específicos que ainda não têm a tradução da Bíblia no seu idioma e que tem muitas pessoas que trabalham para que isso aconteça. E nós, por exemplo, que falamos português ou que falamos espanhol, temos muitas versões da Bíblia. NVI, Almeida, mensagem. Muitas. Quiser. E de diferente formato, que tu pode fazer desenho, que tu pode escutar. Tipo, tem muita coisa que tu pode fazer Aquela com a com a capinha do leão, que é bacana de ter, Tem todas né? as capinhas. Que tu posta no Instagram, no Story. E ainda assim, realmente fazer o que deveria ser feito, que é ler, não é feito. Porque a última estatística que saiu, que foi na década passada, falava sobre isso. Somente 10% de todos os que se dizem cristãos a nível mundial, eles leram pelo menos uma vez a Bíblia completa. Uau. Então, essa é uma estatística muito pobre, levando em consideração que nós temos acesso à Bíblia e que a gente só não lê ela completa porque nós não queremos ler. 10%, caramba. E se tu não lê a Bíblia, cara, como é que tu vai saber? Como é que tu vai ter o conhecimento que é algo básico para que tu também, não só tipo para que tu possa defender a tua fé publicamente, mas é algo que tu precisa. A gente entende que a Bíblia é o nosso alimento, é algo que deve ser contínuo e que deve ser parte da nossa vida. Mas isso Faz parte do nosso relacionamento com Deus. faz parte, mas isso não é somente pro evangelho, porque tem muita gente que tipo lê os evangelhos ou que lê somente o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é muito difícil. Mas a Bíblia completa é Novo e Antigo Testamento. Eles estão juntos. Então, se fosse só o Novo Testamento que é importante, existiria somente o Novo Testamento, mas existem os dois. Então, ambos são importantes. Para que a gente entenda de onde nós viemos, como é que tudo aconteceu, como é que a gente chegou ao ponto, né, de se transformar em cristãos, como é que antes eram só um povo e depois foi aberto para todo mundo, para que a gente possa entender como é que chegou Jesus finalmente, que é todo o Antigo Testamento, entender o que aconteceu. Porque, infelizmente, a gente vê isso refletido em outras religiões, por exemplo, com o povo muçulmano, com os que acreditam no Islã. Eles são educados desde muito pequenos a saber até mesmo de memória as leis deles. Os mesmos judeus, né? Os mesmos judeus. No Pentateuco. Então, de certa forma, para nós como cristãos, isso é vergonhoso, tipo, que a gente realmente não saiba, que as pessoas perguntem ou que pessoas de outras religiões venham e tu não saiba a resposta, porque tu realmente nunca Por leu. que tu acredita isso? Eu não sei. Isso é uma realidade. Por que tu tem que dar o dízimo? Não sei, tá todo mundo dando, eu vou dar aqui.